O milionário finge ter partido em uma longa viagem, mas, na verdade, permanece discretamente em sua mansão, curioso para saber o que acontecerá durante sua ausência. Então, sem saber que estava sendo ouvida, a governanta revela uma verdade inesperada, uma descoberta que vira a perspectiva dele de cabeça para baixo e anuncia uma mudança completa no destino de todos os envolvidos. A chuva tamborilava nos vidros do velho Mercedes quando Marina Silva avistou pela primeira vez o cercado da propriedade. Os portões de ferro, cobertos pela pátina do tempo, pareciam guardar não apenas a riqueza, mas também segredos. Atrás deles, ao longe, a silhueta de uma mansão centenária, escura, imponente, cercada por árvores altas cujas copas dançavam ao vento forte. A mulher de 40 anos apertou as mãos no volante de seu velho Fiat. Um mês atrás, ela ainda estava em um apartamento de luxo em São Paulo, planejando férias com o marido. Hoje, ela dirigia para um condomínio de luxo no interior de Minas Gerais, para aceitar um emprego como faxineira. Divórcio, falência da empresa, a perda de tudo. Essas palavras ainda ecoavam em sua cabeça como um mantra de dor. O portão abriu-se automaticamente, como se alguém a estivesse observando. Marina percorreu a alameda de terra batida, ladeada por castanheiras, cujas folhas sussurravam como segredos do passado. A mansão Medeiros surgiu diante dela em toda a sua glória. Uma construção de 3 andares de tijolos vermelhos, com várias torres, varandas e janelas que refletiam o céu cinzento como olhos escuros. Na entrada principal, Dona Lúcia já esperava. A mulher de cabelos grisalhos, com um sorriso acolhedor e olhos cansados, observava a nova funcionária com curiosidade. Vestida com um avental tradicional, ela segurava um pano nas mãos, como se tivesse acabado de interromper a limpeza. "Dona Marina?" perguntou quando a mulher saiu do carro. "Sou Lúcia. Trabalho aqui há muito tempo." Sua voz tinha um timbre quente e maternal, mas nos olhos brilhavam nuances de algo não dito. Marina pegou sua única mala e se aproximou da porta. A primeira coisa que a atingiu foi o cheiro, uma mistura de lavanda, cera para móveis e algo mais que ela não conseguia identificar. Talvez fosse o cheiro de vazio, de abandono. "Seu Ricardo viajou para a Europa por 3 meses", explicou Dona Lúcia, guiando-a pelo enorme hall. "Está expandindo seus negócios. Um homem muito ocupado, sabe? Mas deixou instruções claras sobre sua estadia." Marina olhava para o interior com admiração e inquietação. Escadas de mármore levavam aos andares superiores, e as paredes eram cobertas por quadros em molduras douradas. Tudo estava impecavelmente limpo, como se Dona Lúcia sozinha mantivesse aquele lugar enorme. "Os filhos de seu Ricardo", começou Dona Lúcia, cautelosamente parando na porta da cozinha. "Pedro e Lucas são gêmeos de 8 anos. Desde a morte da mãe, eles não falam muito. Por favor, seja paciente. São boas crianças, apenas se fecharam muito em si mesmas." Pela porta, aberta, Marina avistou os 2 meninos sentados a uma mesa de madeira. Tinham cabelos escuros e olhos grandes e sérios, exatamente iguais. Um desenhava algo num caderno. O outro observava e ocasionalmente apontava detalhes com o dedo. Não disseram uma palavra, mas sua conexão era tão profunda que pareciam comunicar-se por telepatia. "Pedro é 7 minutos mais velho", sussurrou Dona Lúcia. "Lucas gosta mais de livros, mas ambos sentem muita falta." Marina sentiu um nó na garganta. Ela mesma tinha perdido tudo, mas aqueles menininhos haviam perdido a mãe. No silêncio deles, ela ouvia o eco de sua própria dor. "Onde vou dormir?" perguntou baixinho. Dona Lúcia apontou para um corredor que levava ao fundo da casa. "No térreo, ao lado da cozinha, um quarto para os funcionários mais confortável. E amanhã lhe mostro o que será preciso fazer. A casa é grande, mas..."
Ela hesitou. Não é preciso limpar em todo lugar. Enquanto caminhavam pelo corredor, Marina notou algo estranho. Numa das paredes, pendurado, havia um retrato de uma mulher bonita, com feições delicadas e olhos tristes. Dona Lúcia parou diante dele por um momento, como se fizesse uma prece silenciosa. Dona Isabela, sussurrou. A mãe dos meninos faleceu há 2 anos. Naquele momento, Marina sentiu que aquela casa escondia mais segredos do que ela poderia imaginar. Mas depois de meses de caos, ela precisava de paz, mesmo que fosse uma paz salpicada de silêncio e insinuações. Quando se deitou na cama estreita à noite, ouviu passos suaves através das paredes. Alguém andava pelos corredores, devagar, com cautela. Dona Lúcia já dormia. Ela tinha visto a luz apagada em sua janela. Os meninos também estavam em seus quartos, no andar de cima. Quem seria, então, aquele andarilho noturno? Marina fechou os olhos, mas o sono demorou a chegar. O primeiro dia na mansão Medeiros terminava com a convicção de que ela havia chegado a um lugar onde a realidade se misturava com o mistério, e ela mesma havia se tornado parte de uma história que ainda não compreendia. A primeira semana na propriedade fluiu como um rio por uma paisagem que Marina estava apenas começando a conhecer. Dona Lúcia se mostrou uma guia paciente, mostrando-lhe todos os cantos da casa que exigiam atenção. Mas quanto mais cômodos ela visitava, mais se convencia de que a mansão guardava segredos. A biblioteca exige um cuidado especial, disse Dona Lúcia, abrindo as pesadas portas de madeira de mogno. Dona Isabela passava a maior parte do tempo aqui. Seu Ricardo pediu para manter tudo exatamente como estava. Marina entrou num ambiente que tirava o fôlego. Prateleiras que iam até o teto, repletas de milhares de volumes com encadernações de couro. No centro, havia uma escrivaninha antiga, sobre a qual jaziam livros abertos, como se alguém tivesse interrompido a leitura há apenas um momento. Perto da janela, numa poltrona estofada em veludo bordô, repousava um xale de lã. Às vezes tenho a impressão de que Dona Isabela ainda está aqui, sussurrou Dona Lúcia, ajeitando delicadamente o xale. Os livros se abrem sozinhos em seus trechos favoritos. Os gêmeos apareceram na porta da biblioteca, como sempre juntos, como sempre silenciosos. Pedro segurava um pequeno caderno na mão. Lucas tinha um lápis. Observavam Marina com curiosidade, mas assim que perceberam que ela os olhava, recuaram um passo. Não tenham medo, ela disse baixinho. Não vou atrapalhar vocês. Os meninos trocaram olhares, e então Pedro abriu seu caderno e mostrou-lhe um desenho. Era uma mulher de cabelos longos, limpando um grande cômodo. Ao lado dela estava um homem de terno, mas seu rosto estava riscado. É um desenho muito bonito, comentou Marina delicadamente. Lucas apontou para a figura riscada e balançou a cabeça. Depois, ambos os meninos se viraram e seguiram pelo corredor, deixando Marina com a sensação de que havia acabado de receber uma mensagem importante. Naquela mesma noite, enquanto Dona Lúcia preparava o jantar, Marina notou algo intrigante. A mulher mais velha arrumava a mesa para 3 pessoas. Para ela, para Marina e para mais alguém. Lúcia, perguntou Marina cautelosamente, por que a senhora está pondo um terceiro prato? Dona Lúcia parou no meio do movimento segurando um copo na mão. Ah, é costume, tantos anos arrumando a mesa para a família. Mas sua explicação soou pouco convincente. Naquela noite, Marina ouviu passos novamente nos corredores. Desta vez, ela decidiu verificar o que estava acontecendo. Abriu silenciosamente a porta de seu quarto e espiou para o corredor. Ao longe, no final de uma longa galeria, avistou a silhueta de um homem. Alto, de roupão escuro, movia-se com confiança, como se conhecesse perfeitamente cada centímetro da casa.
O coração dela começou a bater mais rápido. Definitivamente não era um ladrão. Ele se movia com muita naturalidade. Mas Dona Lúcia havia dito que seu Ricardo tinha viajado para a Europa por 3 meses. Quando o homem virou a esquina, Marina seguiu-o silenciosamente. O corredor levava a uma parte da casa que ela ainda não havia explorado. Ali, as paredes eram cobertas por quadros menores e o ar cheirava diferente, mais intenso, como se alguém frequentasse o local. Ela chegou a uma porta que estava ligeiramente entreaberta. Uma luz fraca escoava pela fresta. Cautelosamente, ela espiou para dentro e viu um escritório elegantemente decorado. À mesa estava sentado um homem cujo perfil ela reconheceu de uma fotografia na sala. Era Ricardo Medeiros. Ele olhava para os documentos espalhados à sua frente, mas sua atenção estava presa em outra coisa. Sobre a mesa havia um caderno de esboços, o mesmo de onde os gêmeos lhe mostravam desenhos. Ele os folheava lentamente, com uma expressão de profunda tristeza no rosto. Marina recuou silenciosamente, o coração batendo como um martelo. Seu Ricardo não tinha viajado. Ele estava ali, em sua casa, mas se escondia de todos. Mas por quê? E por que Dona Lúcia mentiu? Ela voltou para seu quarto, mas não conseguiu dormir. Pensava na tristeza nos olhos daquele homem, no silêncio dos gêmeos, nos segredos que as paredes daquela propriedade escondiam. Sentia que havia se tornado testemunha de algo muito maior do que um simples emprego de faxineira. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Dona Lúcia agia normalmente, mas Marina percebeu uma mudança em seus olhos. A mulher mais velha sabia que algo havia mudado. Dona Marina, disse Dona Lúcia por fim, esta casa tem seus segredos. Alguns deles são dolorosos. Por favor, seja cuidadosa. Os gêmeos estavam sentados à mesa, comendo em silêncio, mas Marina notou que Pedro havia deixado um pequeno desenho em seu lugar. Ele representava um coração com uma rachadura no meio, mas ao redor dele cresciam pequenas flores. Naquele momento, ela compreendeu que aquele trabalho não era apenas uma forma de sobreviver após o divórcio. Era uma chance de cura, não apenas a dela, mas de toda a família que se escondia naquela casa grande e silenciosa. A terceira semana trouxe a primeira aproximação real. Marina aprendeu a reconhecer os sinais sutis dos gêmeos. A maneira como Lucas esfregava as mãos quando estava nervoso, ou como Pedro franzia as sobrancelhas quando algo o intrigava. O silêncio deles deixou de ser uma barreira e se tornou um tipo de linguagem que ela, aos poucos, começava a entender. Naquela manhã, enquanto limpava a sala, ela encontrou debaixo do sofá uma pequena figura de madeira, um cavalo de balanço, cuidadosamente esculpido e pintado. Quando o pegou, ouviu um sussurro suave atrás dela. Pedro e Lucas estavam na porta, observando-a com atenção. "É de vocês?" perguntou delicadamente. Lucas assentiu com a cabeça, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Pedro se aproximou e mostrou-lhe seu caderno. Ele havia desenhado a mesma figura, mas ao lado dela estava uma mulher de cabelos longos, claramente a mãe deles. "A mamãe deu a vocês?" perguntou Marina baixinho. Ambos os meninos assentiram ao mesmo tempo. Depois, Pedro desenhou rapidamente algo mais. Ele e o irmão sentados no chão, brincando com o cavalo, enquanto a mulher lia um livro para eles. Marina sentiu um nó na garganta. Entregou a figura a Lucas e o afagou na cabeça. "É um cavalo lindo. Cuidem bem dele." Pela primeira vez desde sua chegada, ela viu algo que parecia um sorriso nos rostos dos gêmeos. Eram apenas sombras de um sorriso verdadeiro, mas para Marina significavam mais do que milhares de palavras. Dona Lúcia observava a cena com lágrimas nos olhos. "É a primeira vez em meses que eles mostram seus tesouros para alguém", sussurrou ela para Marina depois. "A senhora tem um dom, Dona Marina."
Mas o verdadeiro divisor de águas foi o que aconteceu à noite. Marina estava arrumando a biblioteca quando se deparou com uma gaveta na escrivaninha antiga, que estava ligeiramente entreaberta. Dentro havia cartas, dezenas de cartas escritas com a caligrafia de uma mulher. A primeira que ela pegou estava assinada Isabela. Meu querido Ricardo. Ela leu a primeira linha. Sei que seu trabalho toma muito tempo, mas Pedro perguntou hoje por que o papai não lê mais histórias para eles. Marina rapidamente largou a carta. Eram correspondências particulares, ela não deveria lê-las. Mas ao fechar a gaveta, percebeu algo mais, uma fotografia. Ricardo, bem mais jovem, segurava 2 menininhos nos braços, e ao lado dele estava uma mulher bonita num vestido de verão. Todos riam. Assim era a nossa família, ouviu uma voz baixa atrás dela. Ela se virou bruscamente. Na porta estava Ricardo Medeiros. Ao vivo, ele parecia diferente das fotografias, mais velho, mais cansado, com olheiras profundas. Mas seu olhar era inteligente e perspicaz. Me desculpe, gaguejou Marina. Eu não queria. Dona Lúcia disse que o senhor tinha viajado. Dona Lúcia diz muitas coisas, respondeu ele calmamente, entrando na biblioteca. Algumas delas são verdade. Ele se aproximou da escrivaninha e delicadamente pegou a fotografia das mãos dela. Por um momento, ele a observou em silêncio e então levantou o olhar para Marina. Eu vi a senhora conversando com meus filhos, não com palavras. Eles já não confiam em palavras, mas com gestos, com olhares. É mais do que qualquer um conseguiu desde a morte de Isabela. Marina não sabia o que dizer. Aquele homem exalava uma tristeza tão profunda que ela não podia deixar de se emocionar. Por que o senhor se esconde? Perguntou por fim. Ricardo se virou para a janela. Porque não mereço o perdão deles. Quando Isabela estava doente, eu pensava em fusões e aquisições. Quando ela queria levar as crianças para Campos do Jordão nas últimas férias, eu tinha uma reunião em Londres. E quando ela morreu, ele parou. Quando ela morreu, eu vi nos olhos dos meus filhos a pergunta: por que você não salvou a mamãe? Mas o senhor é necessário para eles agora, disse Marina baixinho. Sou necessário para eles, mas não do jeito que estou, respondeu ele amargamente. Preciso primeiro aprender a ser pai, e não apenas um empresário que compra brinquedos para os filhos e pensa que isso é suficiente. Nesse momento, os gêmeos entraram na biblioteca. Quando viram o pai, pararam como estátuas. Pedro segurou a mão do irmão e seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de tristeza e sim de saudade. Ricardo ajoelhou-se à altura deles. Me desculpem, sussurrou. Me desculpem por ter deixado vocês. Lucas foi o primeiro a ir em sua direção. Depois Pedro se juntou. Ricardo os abraçou e eles se aninharam nele como passarinhos buscando calor. Marina saiu silenciosamente da biblioteca, deixando a família a sós com o primeiro passo rumo à reconciliação. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, vozes ressoaram na mansão Medeiros. Baixas, incertas, mas cheias de esperança. A 4ª semana trouxe uma delicada mudança no ritmo de vida na propriedade. Ricardo já não se escondia completamente, embora ainda evitasse conversas longas com os filhos. Marina frequentemente o via nos corredores, observando os gêmeos de longe, como se tentasse aprender a ser pai novamente. Dona Lúcia parou de fingir que o dono da casa estava viajando, mas agia como se a presença dele fosse a coisa mais natural do mundo. Durante o café da manhã, ela dizia: seu Ricardo pediu para não limpar o escritório dele hoje. Ou ele gostaria que preparassem a sopa favorita dos meninos para o almoço. Os gêmeos começaram a deixar seus desenhos em vários lugares da casa, nos peitoris das janelas, perto dos espelhos, nas prateleiras. Era o jeito deles de se comunicar com o mundo. Marina descobriu que cada desenho trazia consigo uma mensagem. Pedro desenhava principalmente memórias,
A mãe lendo histórias para eles, passeios em família no jardim, preparando biscoitos de Natal juntos. Lucas criava imagens do futuro. Uma casa cheia de risadas, o pai brincando de bola com eles, ele mesmo andando de bicicleta. Certa tarde, Marina limpava o corredor no primeiro andar quando notou algo inesperado. Uma das paredes parecia diferente. Um painel de madeira não se encaixava perfeitamente com os demais. Quando ela o tocou, ele cedeu ligeiramente sob pressão. "É uma passagem secreta", ouviu a voz de Lucas atrás dela. Ela se virou, surpresa. Era a primeira vez que um dos gêmeos falava com ela em voz alta. Pedro se juntou ao irmão e ambos lhe mostraram como abrir o painel. Atrás dele escondia-se uma escada estreita que levava a outras partes da casa. "A mamãe nos mostrava", sussurrou Pedro. "Era o nosso lugar para brincar de esconde-esconde. O papai não sabe que conhecemos todas as passagens. Ele pensa que é o único que pode se esconder." As palavras do menino soaram como uma reprovação, mas também como saudade. Marina compreendeu que os gêmeos sabiam da presença do pai na casa o tempo todo, mas respeitavam sua necessidade de isolamento. "Talvez vocês possam me mostrar essas passagens?", sugeriu delicadamente. Pela hora seguinte, os meninos a guiaram por um labirinto de corredores escondidos que cortavam a mansão nos lugares mais inesperados. Alguns terminavam atrás de quadros, outros atrás de livros na biblioteca. Um levava diretamente ao escritório de Ricardo. "De lá, o papai nos observa", sussurrou Lucas, apontando para uma pequena janelinha escondida atrás de um retrato. "Ele pensa que não vemos." Pedro mostrou-lhe seu caderno. Ele havia desenhado a casa como um corte transversal, com todas as passagens ocultas marcadas com um giz de cera vermelho. "Queríamos mostrar a ele que não precisa se esconder", explicou. Naquela noite, Marina pensou longamente sobre o que havia descoberto. Os gêmeos estavam muito mais cientes da situação do que todos supunham. O silêncio deles não era resultado de trauma, mas uma decisão consciente. Eles esperavam que os adultos resolvessem suas emoções. No dia seguinte, ela decidiu tomar a iniciativa. Enquanto limpava a biblioteca, deixou intencionalmente um dos desenhos de Pedro sobre a mesa de Ricardo, aquele que representava a família inteira de mãos dadas. Ao lado, colocou uma breve nota. "Seus filhos conhecem todas as passagens secretas da casa. Sabem onde o senhor está. Estão esperando por você." À noite, enquanto Dona Lúcia preparava o jantar, Ricardo entrou na cozinha. Parecia determinado, mas também assustado. "Os gêmeos já estão dormindo?", perguntou. Dona Lúcia balançou a cabeça. "Estão no quarto deles, desenhando." Ricardo respirou fundo. Talvez eu vá até eles para dar boa noite." Foram as primeiras palavras sobre contato direto com os filhos que Marina ouviu da boca dele. Dona Lúcia sorriu. Entre lágrimas. "Será uma noite linda", sussurrou. Quando Ricardo subiu, Marina ouviu através das paredes vozes baixas e depois risadas. A primeira risada verdadeira que ressoava naquela casa desde sua chegada. Mais tarde à noite, quando se preparava para dormir, encontrou debaixo da porta de seu quarto um pequeno desenho. Representava-a, mas não como faxineira, como uma mulher segurando uma chave de um grande portão. No verso, Lucas escreveu com caligrafia trêmula: "Obrigada." Marina, pela primeira vez em meses, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Aquela casa, aquelas crianças, aquele homem quebrado. Todos precisavam de cura, e ela, para sua própria surpresa, tinha a força dentro de si para ajudá-los. A quinta semana na mansão Medeiros trouxe a primeira primavera verdadeira nas relações entre todos os moradores. Ricardo começou a aparecer regularmente nos jantares, embora ainda se sentasse longe dos gêmeos, observando-os com uma mistura de amor e incerteza.
Pedro e Lucas pararam de fugir ao vê-lo, mas também não se aproximavam muito. Todos precisavam de tempo para aprender a ser uma família novamente. Marina tornou-se uma ponte natural entre eles. Dona Lúcia notou como a mulher, astutamente, organizava situações em que pai e filho se encontravam no mesmo espaço sem a pressão do contato direto. Ao limpar a sala, ela deixava livros sobre carros à vista, sabendo que Ricardo os notaria e os gêmeos também se interessariam. Ao preparar o chá na biblioteca, ela propositalmente colocava 4 xícaras, como se naturalmente esperasse que todos aparecessem. Numa tarde chuvosa, Pedro e Lucas brincavam em um dos cômodos escondidos que haviam descoberto graças às passagens secretas. Marina, limpando o corredor próximo, ouviu suas vozes abafadas e percebeu que, pela primeira vez em semanas, eles conversavam normalmente entre si, sem sussurros ou gestos. "Você acha que o papai vai ficar conosco para sempre?" perguntou Lucas. "Não sei", respondeu Pedro. "Mas Dona Marina é boa. Ela vai convencê-lo. Talvez devêssemos dizer a ele que sabemos sobre as passagens?" "Não, ainda não. Primeiro ele tem que decidir se quer ser nosso pai ou apenas o senhor do dinheiro." A sabedoria daqueles meninos de 8 anos surpreendeu Marina. Eles entendiam muito mais do que qualquer um supunha e tinham sua própria estratégia para reconstruir o relacionamento com o pai. Naquela mesma noite, Marina trabalhava no escritório de Ricardo. Era a primeira vez que ela tinha permissão para limpar aquele cômodo. O homem estava sentado à mesa, revisando documentos, mas de vez em quando olhava na direção dela. "Quanto tempo a senhora ficou em São Paulo depois do divórcio?" perguntou de repente. A pergunta foi tão inesperada que Marina parou no meio do movimento. "Uma semana", respondeu após um momento. "Tempo suficiente para entender que não havia lugar para mim lá." "E aqui há?" Ela olhou para ele surpresa. Em seus olhos, ela percebeu uma curiosidade sincera, mas também algo mais, preocupação. "Não sei", disse sinceramente, "mas pela primeira vez em meses, sinto que estou fazendo algo que faz sentido. Seus filhos, eles não precisam de outra babá ou faxineira, precisam de alguém que os escute, e eu preciso me sentir útil." Ricardo largou os documentos e olhou para ela com atenção. "Dona Lúcia diz que os meninos deixaram a chave do quarto de brincar deles para a senhora." Marina assentiu. "É uma grande honra. Eles me mostraram as passagens secretas também." "Passagens secretas?" Ricardo parecia surpreso. "O senhor não sabia? Esta casa é um verdadeiro labirinto. Pedro e Lucas conhecem cada corredor secreto, cada câmara oculta." Isabela mostrava a eles. O rosto de Ricardo endureceu ao se lembrar da esposa. Isabela adorava os segredos desta casa. Ela dizia que fazia parte da história de nossa família. A capacidade de esconder o que era valioso do mundo exterior. "E talvez agora seja a hora de parar de se esconder", sugeriu Marina delicadamente. Ricardo permaneceu em silêncio por um longo tempo. Finalmente, levantou-se da mesa e foi até a janela que dava para o jardim. "Quando Isabela morreu, senti como se tivesse perdido não apenas minha esposa, mas também a capacidade de ser pai. Tudo o que eu fazia com as crianças parecia artificial, inadequado. Então eu me afastei. Mas eles esperam por você", disse Marina baixinho, "todos os dias." "Como a senhora sabe?" "Porque eles deixaram um desenho para o senhor na mesa hoje de manhã. Eu o vi antes de limpar." Ricardo olhou para a mesa. De fato, sob uma pilha de papéis, a ponta de um cartão se destacava. Ele o puxou com cuidado. Era um desenho que representava uma casa com muitas janelas. Em cada janela havia uma figura diferente. Dona Lúcia na cozinha, Marina com o esfregão, ele mesmo à mesa. Mas a
Maior janela, no centro, estava vazia. Abaixo, Lucas escreveu: "Qual janela você escolherá, papai?" Ricardo apertou o desenho na mão e por um momento pareceu que ia chorar. "Não sei se consigo ser o que eles esperam de mim." "Ninguém espera que o senhor seja perfeito", respondeu Marina. "Eles só querem que o senhor esteja presente, aqui, com eles." Na manhã seguinte, Marina encontrou uma cena incomum. Ricardo estava sentado com os filhos à mesa da cozinha, ajudando-os com matemática enquanto Marina preparava o almoço e Dona Lúcia lhes contava sobre a história de Ouro Preto. Não era uma educação escolar tradicional, mas as crianças absorviam o conhecimento com entusiasmo. Naquela noite, enquanto Dona Lúcia preparava o jantar, Ricardo entrou na cozinha. Parecia determinado, mas também assustado. "Os gêmeos já estão dormindo?" perguntou. Dona Lúcia balançou a cabeça. "Estão no quarto deles, desenhando." Ricardo respirou fundo. Talvez eu vá até eles, para dar boa noite." Foram as primeiras palavras sobre contato direto com os filhos que Marina ouviu da boca dele. Dona Lúcia sorriu entre lágrimas. "Será uma noite linda", sussurrou. Quando Ricardo subiu, Marina ouviu através das paredes vozes baixas e depois risadas. A primeira risada verdadeira que ressoava naquela casa desde sua chegada. Mais tarde à noite, quando se preparava para dormir, encontrou debaixo da porta de seu quarto um pequeno desenho. Representava-la, mas não como faxineira, como uma mulher segurando uma chave de um grande portão. No verso, Lucas escreveu com caligrafia trêmula: "Obrigada." Marina, pela primeira vez em meses, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Aquela casa, aquelas crianças, aquele homem quebrado, todos precisavam de cura, e ela, para sua própria surpresa, tinha a força dentro de si para ajudá-los. A sexta semana trouxe consigo as primeiras complicações reais. Tudo começou com uma carta que chegou na terça-feira de manhã. Dona Lúcia a trouxe para a cozinha com o rosto pálido como a parede, e Marina imediatamente percebeu que o remetente não anunciava nada de bom. "Seu Gustavo vem hoje de São Paulo", anunciou Dona Lúcia, segurando um envelope elegante na mão. "O irmão de seu Ricardo. Ele não vem aqui desde o funeral de Dona Isabela." Marina notou que os gêmeos que estavam tomando café da manhã enrijeceram ao ouvir aquele nome. Pedro automaticamente pegou a mão do irmão e Lucas começou a traçar linhas nervosas em seu caderno. "Tio Gustavo é barulhento", sussurrou Lucas pela primeira vez falando sobre alguém da família para Marina. "A mamãe dizia que ele tem um bom coração, mas não entende o silêncio." Dona Lúcia assentiu com a cabeça em compreensão. "Seu Gustavo é um homem de ação. Ele acha que todos os problemas podem ser resolvidos com uma decisão rápida e uma ação firme. Não tem paciência para assuntos delicados." Ricardo apareceu na cozinha no momento em que Dona Lúcia terminava as explicações. Uma sombra de irritação, misturada com medo, atravessou seu rosto. "Quantas vezes eu disse a ele para não vir sem avisar", resmungou pegando a carta. Ele a leu rapidamente e sua expressão ficava cada vez mais sombria. "Ele quer conversar sobre a situação familiar e o futuro dos meninos. Trouxe um advogado." Marina sentiu um calafrio de preocupação. "Advogado? Gustavo acha que meu isolamento é prejudicial às crianças", explicou Ricardo amargamente. "Há meses ele insiste para que eu entregue os gêmeos aos avós por parte de Isabela. Ele alega que precisam de um ambiente estável e não de um pai que, como ele colocou da última vez, se esconde da realidade." Pedro e Lucas ouviram aquela conversa com crescente terror. Lucas começou a desenhar linhas caóticas e Pedro o segurou pela mão com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. "Nós não queremos ir para os avós",
sussurrou Pedro, pela primeira vez em semanas, proferindo uma frase completa na presença do pai. Queremos ficar aqui, com o papai e com a dona Marina. Essas palavras atingiram Ricardo como um raio. Ele se ajoelhou perto das cadeiras dos filhos e seus olhos brilharam com lágrimas. Eu também quero que vocês fiquem, mas o tio Gustavo tem razão em uma coisa. Eu preciso provar que posso ser um bom pai. Dona Lúcia trocou um olhar com Marina. Ambas as mulheres entendiam que o dia que se aproximava poderia mudar tudo. Gustavo Medeiros chegou à tarde em um BMW brilhante, acompanhado por um homem de terno escuro, aparentemente o advogado. Ele era fisicamente muito parecido com seu irmão Ricardo, mas sua energia era completamente diferente, dinâmica, impaciente, decidida. "Ricardo!" ele chamou, entrando no hall sem bater. "Chega de comédia. 2 anos é tempo suficiente para o luto." Os gêmeos, que brincavam na sala, imediatamente se esconderam. Marina os viu desaparecer em direção a uma das passagens secretas. Dona Lúcia discretamente sumiu na cozinha e Marina ficou paralisada com o aspirador de pó na mão, sem saber o que fazer. "E quem é esta?" Gustavo olhou para ela com curiosidade. "A nova babá?" "Dona Marina ajuda na casa", respondeu Ricardo cautelosamente. "Ah, sim, claro. Você não consegue nem cuidar de si mesmo, muito menos das crianças", disse Gustavo com sarcasmo. "Onde estão meus sobrinhos?" "Estão brincando." "Brincando?" "Ricardo, eles não falam com ninguém há 2 anos. Isso não é normal. Precisam de ajuda profissional, um ambiente estável, avós que cuidem deles." Marina sentia a tensão no ambiente crescer a cada segundo. Ricardo parecia querer se esconder em uma de suas passagens secretas e o advogado fazia anotações em um pequeno bloco. "Pedro, Lucas", chamou Gustavo. "Venham para o titio." Silêncio, nenhuma resposta. "Está vendo?" Ele se virou para Ricardo triunfante. "Eles têm medo de você. Não têm uma infância normal. Eliana e João esperam apenas um sinal para levá-los para Belo Horizonte. Tem um quarto preparado. Já os matricularam em uma boa escola." "Não", interrompeu Ricardo baixinho, mas com firmeza. "Não vou entregar meus filhos." "E o que você pode oferecer a eles? Uma casa vazia onde você se esconde? Observar um pai que não consegue nem conversar com eles?" Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Da passagem secreta atrás do quadro, saiu Pedro, e atrás dele, Lucas. Eles se aproximaram do pai e ficaram ao seu lado, cada um segurando uma de suas mãos. "Nosso papai não precisa se esconder", disse Pedro claramente. "Nós já o ensinamos todos os segredos da casa." Lucas assentiu. "E ele tem a dona Marina, que nos entende." Gustavo olhou para aquilo com espanto. Pela primeira vez, em 2 anos, ele ouviu as vozes de seus sobrinhos, mas em vez de se alegrar, sua expressão tornou-se suspeita. "Quem é essa Marina?" perguntou bruscamente. "De onde ela veio?" Marina sentiu que todos os olhares se voltavam para ela. Ricardo parecia tão perdido quanto ela. O advogado anotava algo com interesse. "Não importa quem eu sou", disse Marina, finalmente encontrando coragem. "O importante é que essas crianças estão felizes em sua casa com o pai que as ama." "Felizes?" Gustavo riu amargamente. "A senhora está aqui há mal 1 mês e já dá opiniões sobre minha família." Pedro largou a mão do pai e se aproximou de Gustavo. Entregou-lhe seu caderno aberto no desenho, a casa com muitas figuras nas janelas, o mesmo que havia mostrado ao pai. "Tio", disse calmamente, "aqui é o nosso lugar. Todas as janelas estão ocupadas por pessoas que nos amam." Naquela noite, quando Gustavo e o advogado foram para o hotel, a casa mergulhou num silêncio incomum. Todos sabiam que o dia seguinte seria decisivo. A 7ª semana começou com uma descoberta que abalou os alicerces de tudo o que Marina pensava saber sobre seu papel na mansão.
Medeiros, voltando da manhã para seu quarto, encontrou na mesa uma carta com seu nome escrito em uma caligrafia familiar. Era uma carta de Marcos, seu ex-marido. Querida Marina, ela leu com mãos trêmulas. Sei que nosso casamento terminou dolorosamente, mas não consigo parar de pensar em você. A empresa está se reerguendo, tenho uma nova posição em Salvador. Quero recomeçar. Quero que tentemos mais uma vez. Nos dê uma chance. Virei no próximo sábado para a resposta. Marcos. Gdańsk, Salvador, another major Brazilian city, distant from previous locations, emphasizing a fresh start. A carta caiu de suas mãos. Nas últimas semanas, ela se concentrou tanto em reconstruir a vida da família Medeiros que não pensou em seu passado. E agora, o passado se manifestava no pior momento possível, quando Gustavo questionava a presença de cada pessoa na vida dos gêmeos. Dona Lúcia a encontrou sentada à mesa com a carta com lágrimas nos olhos. O que aconteceu, minha filha? Marina lhe mostrou a carta. Dona Lúcia a leu em silêncio e então sentou-se ao lado dela na cama. E o que a senhora sente ao ler essas palavras? Não sei, admitiu Marina sinceramente. 1 mês atrás, eu choraria de felicidade. Hoje tudo isso parece pertencer a outra vida. E essa família, o que a senhora sente por ela? Marina olhou pela janela para o jardim, onde Pedro e Lucas brincavam com o pai. Pela primeira vez em meses, Ricardo passara a manhã inteira brincando com os filhos, preparando-se para uma eventual visita dos representantes do Conselho Tutelar. Opieca Spoetna, Conselho Tutelar. Sinto que encontrei um lugar onde sou necessária, disse baixinho, mas tenho o direito de ficar se meu ex-marido me oferece uma chance de uma vida normal? Dona Lúcia a segurou pela mão. Minha querida, normal não significa feliz. Seu Ricardo viveu normalmente por anos. Trabalho, dinheiro, posição social, e era infeliz. E a senhora, desde que chegou aqui, floresce como uma flor após um longo inverno. Naquela tarde, Gustavo voltou com o advogado e mais uma pessoa, a psicóloga infantil, doutora Ana Paula Fernandes. Marina observou pela janela os 3 entrarem na casa com a determinação de pessoas que vinham em busca de uma solução final. Senhores Medeiros, disse a doutora Ana Paula Fernandes, quando todos se reuniram na sala, realizarei hoje uma avaliação da situação psicológica das crianças. É um procedimento padrão em casos de disputas de guarda. Os gêmeos estavam junto ao pai, segurando suas mãos. Pareciam assustados, mas determinados. Pedro tinha seu caderno. Lucas segurava a pequena figura do cavalo que Marina havia encontrado. Pedro, Lucas. A psicóloga se dirigiu a eles gentilmente. Gostaria de conversar com vocês sobre como se sentem nesta casa. Bem, respondeu Pedro brevemente. Você pode me dizer o que faz o dia todo? Lucas mostrou seu desenho. Ele e o irmão brincando no jardim com o pai, enquanto na janela da cozinha estava Dona Lúcia e na sala Marina limpava com um sorriso. É um desenho lindo, comentou a doutora Ana Paula Fernandes. E você às vezes se sente triste? Às vezes, admitiu Lucas, sinceramente. Quando penso na mamãe, mas o papai já não chora à noite. E a dona Marina coloca flores no quarto da mamãe. Gustavo e o advogado trocaram olhares. Aquela não era a resposta que esperavam. E o pai de vocês passa muito tempo com vocês? Continuou a psicóloga. Agora sim, respondeu Pedro. Mostramos a ele as passagens secretas. Antes ele pensava que tinha que ficar triste sozinho. Passagens secretas? Os gêmeos, com entusiasmo, começaram a contar sobre os corredores escondidos da casa, sobre como observavam o pai pelas janelas secretas, sobre como esperaram pacientemente até que ele estivesse pronto para voltar para suas vidas. Entendo, disse a doutora Ana Paula Fernandes fazendo anotações. E há quanto tempo a dona Marina mora aqui? 7 semanas.
respondeu Pedro. Mas isso não importa. Ela entende nossos desenhos desde o primeiro dia. E nunca grita, acrescentou Lucas. Mesmo quando o tio Gustavo é barulhento, Gustavo corou. Eu não grito, só falo claramente. O tio grita porque acha que não ouvimos, interrompeu Pedro calmamente. Mas nós ouvimos tudo, apenas não gostávamos de responder quando os adultos estavam tristes. A doutora Ana Paula Fernandes olhou para Ricardo com interesse. Seu Ricardo, como o senhor avalia o progresso de seus filhos nas últimas semanas? Ricardo respirou fundo. Por 2 anos, pensei que não era um bom pai, que eu era apenas uma lembrança de tristeza para eles. Mas Dona Marina me ensinou que as crianças não precisam de um pai perfeito, precisam de um pai presente. E por quanto tempo a Dona Marina planeja ficar nesta família? Essa pergunta caiu sobre os presentes como um raio. Todos olharam para Marina, que sentiu o coração bater cada vez mais rápido. Nesse momento, Dona Lúcia discretamente mostrou-lhe a carta de Marcos, que estava sobre a mesinha perto da porta. Começou Marina, mas a voz ficou presa na garganta. A Dona Marina ficará conosco para sempre, disse Lucas decididamente. Não é? O silêncio na sala era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Gustavo olhou triunfantemente para o advogado. Era uma brecha na defesa de Ricardo. Se Marina planejava ir embora, toda a estabilidade que apresentavam à psicóloga se mostraria aparente. É complicado, sussurrou Marina. Pedro se aproximou dela e a segurou pela mão. O que significa complicado? Marina olhou para seus grandes olhos confiantes, depois para Lucas, que segurava a figura do cavalo, para Ricardo, que a olhava com desespero, e para Dona Lúcia, que acenou com a cabeça encorajadoramente. Significa que às vezes é preciso escolher entre o que foi e o que pode ser, disse baixinho. E o que a senhora escolhe? Perguntou a doutora Ana Paula Fernandes. Marina olhou mais uma vez para a carta sobre a mesinha, depois para os rostos das pessoas que se tornaram sua nova família. Nesse momento, ela compreendeu que algumas decisões são tomadas com o coração, não com a razão. Eu escolho o futuro, disse claramente. Eu fico. Pedro e Lucas se jogaram no pescoço de Marina com gritos de alegria. Ricardo fechou os olhos com alívio. Dona Lúcia enxugou as lágrimas e até a severa doutora Ana Paula Fernandes sorriu levemente. Apenas Gustavo olhava para aquela cena com clara frustração. Não é o fim, resmungou para o advogado. Encontraremos outra solução. Mas Marina já sabia que, independentemente do que o amanhã trouxesse, hoje ela havia feito uma escolha da qual não se arrependeria. A 8ª semana começou com uma descoberta inesperada que mudou tudo o que Marina pensava saber sobre seu passado e futuro. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto limpava a biblioteca, deparou-se com uma gaveta na escrivaninha de Isabela, que desta vez estava completamente aberta. Dentro, além das cartas, ela encontrou algo que fez seu coração disparar. Era um caderno de pesquisas genealógicas de Isabela. A primeira página tinha o título História da Família Silva, Raízes Mineiras, do século XVIII. Marina olhou para aquelas palavras com descrença. Silva, esse era seu sobrenome de solteira. Com mãos trêmulas, ela virou as páginas. Isabela havia feito uma pesquisa detalhada sobre uma das linhas familiares que levava à propriedade dos Medeiros. De acordo com suas descobertas, o tataravô de Marina, Valdir Silva, foi administrador da propriedade no final do século XIX. Ali, na mesma casa. Impossível, sussurrou Marina quando chegou à página com a árvore genealógica. Isabela havia desenhado um esquema preciso, mostrando como as linhas familiares se entrelaçavam ao longo das décadas. Segundo essas pesquisas, Marina não era uma faxineira qualquer que havia
encontrado refúgio na mansão Medeiros. Sua família estava ligada a este lugar há gerações. Na última página escrita, havia uma carta que Isabela aparentemente nunca enviou. Querida Marina Silva. Começava com palavras incomuns. Se você está lendo estas palavras, significa que chegou ao lugar a que pertence. Nossas pesquisas levam a você. Seu bisavô construiu as passagens secretas nesta casa. Sua família guardou os segredos dos Medeiros por décadas. E agora você voltou para completar o que foi interrompido. A data na carta indicava um mês antes da morte de Isabela. Como se ela pressentisse que não conseguiria encontrar Marina pessoalmente, mas soubesse que um dia ela viria para cá. Marina sentou-se pesadamente na poltrona de Isabela, segurando aquele documento incrível na mão. Seria por isso que ela se sentiu tão rapidamente em casa ali? Seria por isso que ela intuitivamente entendia os gêmeos e encontrou uma maneira de se comunicar com Ricardo? A senhora encontrou algo interessante. Ouviu uma voz atrás dela. Ela se virou e viu Ricardo parado na porta da biblioteca. Em seus olhos, ela notou uma mistura de curiosidade e inquietação. Isso, ela começou, mostrando-lhe o caderno. São as pesquisas de Dona Isabela sobre minha família. Ricardo se aproximou lentamente e examinou as primeiras páginas. Seu rosto expressava crescente surpresa. Isabela nunca me contou sobre isso. Quando ela escreveu isso? Pouco antes de morrer, segundo a data. Sua casa, Ricardo. Meus antepassados viveram aqui. Meu bisavô projetou essas passagens secretas. Ricardo sentou-se à frente dela, observando a árvore genealógica esboçada pela esposa. Isso significa que sua vinda para cá não foi por acaso? Não sei. Eu pensei que estava respondendo a um anúncio de emprego comum. Mas talvez... Ela hesitou. Talvez algumas coisas sejam destino. Nesse momento, os gêmeos irromperam na biblioteca, como sempre, cheios de energia e curiosidade. Quando viram os rostos sérios dos adultos, pararam. O que está acontecendo? Perguntou Pedro. Lucas se aproximou de Marina e olhou para o caderno aberto. Foi a mamãe quem escreveu, afirmou após um momento. Reconhecemos a letra dela. Sim, confirmou Marina. A mãe de vocês pesquisou a história da minha família. Acontece que meu bisavô morou nesta casa. Pedro arregalou os olhos. Isso significa que a senhora sempre pertenceu a este lugar? Talvez sim. Lucas de repente correu para uma das estantes e tirou um álbum de fotografias grosso. A mamãe nos mostrava fotos antigas da casa, explicou abrindo-o. Ele folheou as páginas até chegar a uma fotografia dos anos 20 do século passado. Apontou o dedo para um homem de terno elegante parado em frente à entrada da mansão. Este senhor tem os mesmos olhos que a dona Marina. De fato, a semelhança era impressionante. Marina olhava fixamente para o rosto de seu bisavô, que ela nunca conheceu, mas cujas feições encontrava em seu próprio reflexo. Valdir Silva, administrador da propriedade dos Medeiros, 1920-1945. Leu Ricardo a legenda da foto. Ele foi responsável pela expansão da casa com cômodos secretos durante a guerra. Dona Lúcia apareceu na biblioteca com uma bandeja de chá e biscoitos. Quando viu os álbuns abertos e as pesquisas de Isabela espalhadas, seu rosto se iluminou com um sorriso familiar. Eu sabia, disse ela simplesmente. Desde o primeiro dia, eu soube que a senhora pertencia a este lugar. Dona Isabela sempre dizia que um dia alguém da família Silva voltaria para esta casa. Por que a senhora não me contou? Perguntou Marina. Porque a senhora precisava descobrir por si mesma. Era a vontade de Dona Isabela. Ela sempre dizia que algumas verdades precisam ser descobertas no tempo certo, não antes.
Naquela noite, Marina ficou muito tempo em seu quarto, folheando os cadernos de Isabela e os álbuns com fotografias antigas. Ela até encontrou um plano da casa desenhado à mão por seu bisavô, com todas as passagens secretas que ela havia descoberto graças aos gêmeos. De repente, ela compreendeu algo mais. A carta de Marcos, que ela havia recebido no dia anterior, já não era nenhuma tentação para ela. Seu lugar era ali, naquela casa, que era a casa de sua família há gerações. Ela não era uma faxineira casual, mas sim uma mulher que havia retornado para o lugar de sua origem, para onde sempre pertenceu. No dia seguinte, quando Gustavo chegou com mais documentos legais, ele não encontrou mais uma faxineira assustada, mas sim uma mulher consciente de seu lugar na história daquela propriedade. Marina apresentou-lhe as pesquisas de Isabela, mostrou fotografias antigas e documentos confirmando a ligação de sua família com a mansão Medeiros. Isso não muda o fato de que meu irmão precisa de ajuda profissional, resmungou Gustavo, mas em sua voz faltava a confiança anterior. Talvez, respondeu Marina calmamente, mas eles a receberão aqui, em casa, que também é minha casa, há gerações. Pedro e Lucas ouviram aquela conversa com visível orgulho. O instinto deles não estava errado. Marina realmente pertencia àquela família, não apenas por afeição, mas também por sangue e história. Agora somos uma verdadeira família, sussurrou Lucas para o irmão. Sempre fomos, respondeu Pedro sabiamente. Apenas os adultos precisaram descobrir isso. Aquele dia encerrou um capítulo na vida da mansão Medeiros e abriu um completamente novo. Marina já não era uma estranha que por acaso havia parado na casa deles. Ela era uma mulher que havia retornado ao seu lugar de origem para ajudar a curar as feridas que o tempo havia infligido a essa família. A 9ª semana trouxe consigo uma tempestade que ameaçou destruir tudo o que havia sido construído. Na terça-feira de manhã, Marina acordou com o som da campainha do portão. Pela janela, ela viu uma elegante limusine preta e 2 pessoas mais velhas em trajes formais. Ela as reconheceu das fotos nos álbuns como os avós dos gêmeos por parte de mãe, Dona Eliana e seu João. Dona Lúcia correu para o quarto dela com o rosto pálido como a parede. Eles chegaram sem avisar. Seu Ricardo está no jardim com os meninos. O que vamos fazer? Marina se vestia rapidamente quando ouviu conversas altas no hall. Gustavo aparentemente havia deixado os avós entrarem e agora os 3 discutiam o futuro dos gêmeos como se fossem objetos a serem passados adiante e não crianças com sentimentos próprios. 70 anos de vida nos ensinaram como criar filhos, disse Dona Eliana decididamente, enquanto Marina descia para a sala. Pedro e Lucas precisam de estabilidade, ordem, uma escola de verdade. Seu João assentiu. Em Belo Horizonte temos uma casa preparada com jardim. Já os matriculamos na melhor escola primária da cidade. Ricardo pode visitá-los nos fins de semana, quando ele resolver seus problemas. Que problemas? Perguntou Marina, não conseguindo se conter. Os 3 adultos olharam para ela com surpresa. Gustavo a apresentou rapidamente como ajudante doméstica, mas Dona Eliana a mediu com um olhar cheio de suspeita. E a senhora é quem? Sou Marina Silva, cuido desta casa e... Ela hesitou. E das crianças? Aham. Dona Eliana trocou um olhar significativo com o marido. É essa pessoa que o advogado mencionou? Essa que influencia as decisões do meu genro? Antes que Marina pudesse responder, Pedro e Lucas entraram correndo na sala, vindos do jardim, seguidos por Ricardo. Quando viram os avós, pararam como estátuas. Pedro automaticamente escondeu seu caderno atrás das costas, e Lucas guardou a figura do cavalo no bolso. Vovó! Vovô! Exclamou Dona Eliana, abrindo os braços. Venham para nós! Mas os gêmeos não se moveram.
Em vez disso, aproximaram-se do pai e ficaram ao seu lado, cada um segurando uma de suas mãos. Não queremos ir para Belo Horizonte, disse Pedro baixinho. Queremos ficar em nossa casa, acrescentou Lucas. Seu João olhou para o genro com tristeza. Ricardo, essas crianças estão apegadas a este lugar apenas porque não veem alternativa. Em Belo Horizonte, elas conhecerão outras crianças, terão uma infância normal. Mas nós não queremos uma infância normal, interrompeu Lucas com uma força que surpreendeu a todos. Queremos a nossa infância, com o papai e a dona Marina e a dona Lúcia, e as passagens secretas e o quarto da mamãe. O quarto da mamãe ficará intocado, prometeu Ricardo rapidamente. Sempre estará esperando por vocês. Mas nós não esperaremos por nós mesmos, respondeu Pedro sabiamente. Cresceremos em outro lugar e seremos crianças diferentes quando voltarmos. Dona Eliana estava claramente emocionada com as respostas dos netos, mas ao mesmo tempo preocupada com a maturidade deles. Queridos, crianças não deveriam tomar tais decisões. São os pais. Ela parou, lembrando que a mãe já não estava ali. Nesse momento, Dona Lúcia trouxe uma bandeja com chá e biscoitos. Com licença, disse ela com dignidade. Conheço essas crianças desde que nasceram. Nos últimos meses, observei como elas florescem em sua casa, com um pai que aprendeu a ouvi-las. Seria um erro tirá-las de um lugar onde se sentem seguras. E a senhora é quem? Perguntou seu João rispidamente. Sou Lúcia, trabalho nesta família há 20 anos. Estive presente no nascimento dessas crianças, na morte da mãe delas e em suas primeiras palavras após 2 anos de silêncio. Essas palavras atingiram os avós como um raio. Primeiras palavras depois de 2 anos de silêncio? Repetiu Dona Eliana. Pedro assentiu. Paramos de falar porque todos os adultos estavam tristes. E quando alguém está triste, nossas palavras o entristecem ainda mais. Mas agora o papai não está mais triste, acrescentou Lucas. E a dona Marina também não. Então podemos falar de novo. Ricardo ajoelhou-se junto aos filhos e os abraçou com força. Me desculpem por ter ficado triste por tanto tempo, mas não foi culpa de vocês. Sabemos, sussurrou Pedro, mas não podíamos ajudá-lo quando você mesmo não queria ajuda. Dona Eliana enxugou as lágrimas. Nas palavras dele, ela reconheceu a sabedoria de sua falecida filha. Isabela estaria orgulhosa de vocês, disse baixinho. Ela está orgulhosa, respondeu Lucas com certeza. Nós a vemos às vezes nos espelhos das passagens secretas. Ela sorri. O casal mais velho trocou olhares. Seu João foi até a janela que dava para o jardim, onde cresciam as rosas de Isabela. Elas floresciam agora abundantemente, embora ninguém devesse estar cuidando delas. Este jardim... começou. A dona Marina cuida dele, explicou Pedro. Isabela a ensinou em um sonho onde crescem suas rosas favoritas. Em um sonho? Estranhou Dona Eliana. Marina sentiu-se desconfortável, mas decidiu ser sincera. Sonhei com este jardim antes de vir para cá, com uma mulher de vestido branco que me mostrava quais rosas precisavam de mais água. Só depois vi o retrato dela e descobri que era Isabela. Gustavo bufou de incredulidade. Isso é um absurdo. Vocês estão tentando nos convencer de que tudo isso é algum destino místico? Mas importa o porquê? Perguntou Marina baixinho. O importante é que essas crianças estão felizes, que o pai delas se reencontrou como pai, que esta casa vive novamente. Mas por quanto tempo? Perguntou seu João. O que acontecerá quando a senhora encontrar outra ocupação, outra vida? Pedro tirou seu caderno e mostrou ao avô o desenho mais recente. Ele representava uma casa cheia de gente. Todos que agora estavam sentados na sala, mais uma figura de vestido branco à janela. A mamãe nos disse em um sonho que a dona Marina ficará para sempre.
explicou calmamente, porque esta também é a casa dela, sempre foi. Lucas assentiu. E os adultos às vezes precisam pensar muito antes de entender o que as crianças já sabem de imediato. Dona Eliana olhava para os netos com uma mistura de orgulho e resignação. Ela via que não eram mais as crianças pequenas e perdidas que lembrava do funeral. Eram pessoas sábias e fortes, que tinham uma ideia clara do que queriam. Talvez pudéssemos tentar de outra forma, disse ela por fim. Ficaremos em Belo Horizonte por uma semana. Visitaremos vocês todos os dias. Vamos ver como tudo realmente é. Seu João assentiu. É uma proposta razoável. Naquela noite, quando os convidados foram embora e a casa mergulhou no silêncio, Marina encontrou em sua mesa outra carta de Marcos. Desta vez, era curta e amarga. Se você não vier no sábado, considerarei esta a resposta final. Marcos. Ela o leu uma vez, depois outra. E então, sem hesitação, foi até a lareira da biblioteca e jogou a carta no fogo. O próximo capítulo de sua vida já havia começado, e nele não havia lugar para velhas mágoas e casamentos fracassados. A 10ª semana deveria ser um tempo de prova, mas tornou-se um ponto de virada inesperado na história da mansão Medeiros. Dona Eliana e seu João, de fato, vinham todos os dias, observando o cotidiano de seus netos com uma mistura de vigilância e crescente espanto. No primeiro dia, encontraram Pedro e Lucas no jardim, onde ajudavam Marina a cuidar das rosas de Isabela. Os gêmeos contavam aos avós sobre as diferentes espécies de flores que conheciam de memória, sobre quando regar cada uma e como saber que uma planta precisava de atenção. O conhecimento deles era impressionante para crianças de 8 anos. De onde vocês sabem tudo isso? Perguntou Dona Eliana fascinada. A mamãe nos ensinou, respondeu Lucas, e depois a Dona Marina nos lembrou o que havíamos esquecido. Mas a mamãe já não está viva, querido. Pedro olhou para a avó com a seriedade de um adulto. Vovó, as pessoas não morrem de verdade quando ficam na memória dos outros. A mamãe vive em cada rosa que eu planto, em cada livro que eu leio na poltrona dela, em cada segredo da casa que eu conheci. Essas palavras emocionaram tanto Dona Eliana que ela precisou se virar para esconder as lágrimas. Seu João abraçou a esposa e também olhou para os netos com um novo entendimento. No segundo dia, os avós vieram durante as aulas em casa. Encontraram uma cena atípica. Ricardo estava sentado com os filhos à mesa da cozinha, ajudando-os com matemática, enquanto Marina preparava o almoço, e Dona Lúcia lhes contava sobre a história de Ouro Preto. Não era uma educação escolar tradicional, mas as crianças absorviam o conhecimento com entusiasmo. É assim que funciona a educação de vocês? Perguntou seu João. A mamãe sempre dizia que o melhor é aprender onde a gente se sente seguro. E explicou Lucas. E nós nos sentimos seguros na cozinha com toda a família. Com toda a família? Repetiu Dona Eliana. Pedro assentiu. O papai, a Dona Marina, a Dona Lúcia e nós, e a mamãe, que olha do retrato na sala. No terceiro dia, algo aconteceu que finalmente convenceu os avós. Durante a visita, Lucas teve um ataque de asma, o primeiro em meses. Dona Eliana começou a entrar em pânico, procurando o telefone para chamar uma ambulância, mas Ricardo manteve a calma. Ele sabia exatamente o que fazer. Entregou o inalador ao filho, sentou na posição correta, falou com ele com uma voz tranquilizadora. Respire comigo, meu anjo, devagar, fundo. Lembra como fazemos os exercícios com a Dona Marina? Marina imediatamente se juntou a eles, mostrando a Lucas as técnicas de respiração que haviam desenvolvido juntos. Pedro, sem que lhe pedissem uma palavra, trouxe ao irmão a figura favorita do cavalo e sentou-se ao lado dele, segurando sua mão. Em 10 minutos, o ataque cedeu.
Lucas respirava normalmente e Ricardo ainda o abraçava, sussurrando palavras tranquilizadoras. Há quanto tempo ele tem asma? Perguntou Dona Eliana, chocada. Desde que nasceu, respondeu Ricardo. Mas aprendemos a viver com isso. Sei quais cheiros podem desencadear um ataque, a que horas do dia ele é mais sensível, como reage ao estresse. E se fosse um ataque mais sério? Tenho um inalador reserva em cada cômodo. Conheço o número de telefone do pneumologista dele de cor. Lucas sabe como se ajudar quando os adultos não estão por perto. Ricardo afagou a cabeça do filho. Não é uma doença que nos limita. É apenas uma realidade com a qual vivemos. Seu João olhou para aquela cena com crescente admiração. Em Belo Horizonte, não conheceríamos suas necessidades tão... E bem, porque aqui é a casa dele, disse Dona Lúcia simplesmente. Ele conhece cada cheiro, cada som. Isso lhe dá uma sensação de segurança. No quarto dia, os avós encontraram toda a família brincando nas passagens secretas. Pedro e Lucas lideravam a exploração dos corredores secretos, contando a fascinante história da casa e da família Silva. Dona Eliana e seu João não podiam acreditar o quão bem as crianças conheciam cada canto da mansão. É como viver em um museu cheio de aventuras, comentou Dona Eliana. Mas é o nosso museu, respondeu Pedro orgulhosamente. E nós somos seus guardiões. No quinto dia, algo aconteceu que finalmente convenceu a todos sobre a justeza da decisão dos gêmeos. Pela manhã, Lucas encontrou no jardim um pássaro ferido, um jovem sabiá que aparentemente havia caído do ninho. Em vez de entrar em pânico ou fugir do problema, o menino cuidadosamente pegou o pássaro e o levou para casa. Toda a família imediatamente se mobilizou para ajudar. Ricardo encontrou na internet informações sobre como cuidar de jovens sabiás. Marina preparou um ninho improvisado com uma caixa e panos macios. Dona Lúcia cozinhou a comida adequada e Pedro vigiava para que os gatos da vizinhança não passassem pelo jardim. É assim que vocês resolvem problemas por aqui? Perguntou seu João, observando a colaboração perfeita. Todos nos ajudamos, explicou Lucas simplesmente. Isso é família. Dona Eliana observava seu neto alimentar delicadamente o passarinho com uma pipeta, com a concentração de um cirurgião e a ternura de uma mãe. Nunca vi uma criança de 8 anos ter tanta empatia. Isabela os ensinou isso, disse Ricardo baixinho. Ela dizia que a verdadeira força reside em cuidar de seres mais fracos do que nós. No sexto dia, os avós estavam sentados com toda a família no jantar, quando Pedro de repente perguntou: Vovó, vovô, podemos visitar vocês em Belo Horizonte às vezes, mas morar aqui? Vocês gostariam de nos visitar? Estranhou Dona Eliana. Sim, queremos conhecer suas histórias sobre a mamãe quando ela era pequena. E queremos que vocês conheçam nossas histórias sobre a casa quando crescermos. Mas não podemos morar em 2 casas ao mesmo tempo. O coração só pode ter um lar. Essas palavras eram uma verdade simples, proferidas com uma sabedoria que surpreendeu todos os adultos. Seu João segurou a mão da esposa e assentiu. Entendo. Esta casa é o lar de vocês e nós podemos fazer parte da vida de vocês sem tomar conta dela. No 7º dia, Gustavo chegou com mais documentos legais, mas encontrou uma situação completamente diferente do que esperava. Dona Eliana e seu João declararam categoricamente que retiravam suas reivindicações pela guarda dos netos. Essas crianças têm aqui tudo o que precisam, disse Dona Eliana. Um lar, um pai que as ama e entende, uma mulher que é para elas como uma segunda mãe e a riqueza das tradições familiares. Mas é uma solução ilegal, protestou Gustavo. Marina não tem nenhum direito formal. Isso vai mudar, interrompeu Ricardo calmamente. Vou dar entrada nos papéis de adoção.
Marina terá plenos direitos parentais. Todos olharam para Marina, que sentiu o coração subir à garganta. Você está me pedindo? Ricardo levantou-se da mesa e ajoelhou-se diante dela como num pedido de casamento. Mas suas palavras eram sobre algo muito mais profundo do que o matrimônio. Peço que você seja não apenas nossa amiga, mas nossa família. Oficialmente, legalmente, para sempre. Pedro e Lucas se jogaram no pescoço de Marina com gritos de alegria. Dizemos sim! Exclamaram em nome de todos. E Marina, pela primeira vez em meses, chorou de felicidade. A 11ª semana iniciou a terceira fase na vida da mansão Medeiros, um tempo de reconstrução e construção de uma nova realidade. Ricardo cumpriu sua palavra e já na manhã de segunda-feira foi ao advogado para dar entrada nos papéis de adoção. Marina o acompanhou nesta importante missão e os gêmeos ficaram sob os cuidados de Dona Lúcia, que preparava um jantar especial para celebrar o evento. Quando voltaram da cidade à tarde, encontraram uma surpresa. Na sala estava sentada a doutora Ana Paula Fernandes, a psicóloga, que antes havia investigado a situação familiar. Desta vez, porém, ela veio com um objetivo completamente diferente. Seu Ricardo, disse ela com um sorriso, vim apresentar um relatório oficial sobre o estado psicológico de seus filhos. É muito positivo. Pedro e Lucas estavam ao lado dela, parecendo satisfeitos e confiantes. Lucas segurava um caderno grosso na mão e Pedro, seu bloco de anotações favorito com desenhos. Realizei testes detalhados, continuou a psicóloga. O nível de inteligência emocional dessas crianças é excepcionalmente alto. Elas conseguem identificar e expressar seus sentimentos, compreendem as necessidades de outras pessoas, lidam com o estresse de maneira madura. Ricardo sentou-se junto aos filhos, puxando Marina pela mão para que se juntasse ao grupo familiar. E quanto ao período de silêncio deles, foi uma estratégia consciente de luto, explicou a doutora Ana Paula Fernandes. Não um trauma, mas uma decisão sábia sobre quando e com quem conversar. Pedro e Lucas sentiam intuitivamente que os adultos ao seu redor não estavam prontos para suas necessidades emocionais. Dona Lúcia trouxe o chá e sentou-se na poltrona ouvindo com satisfação. Sempre diz que são crianças muito inteligentes. Vocês mostraram seus desenhos para a doutora? Perguntou Marina. Lucas assentiu e abriu o caderno. Desenhei como me sentia antes da sua chegada e depois. O primeiro desenho representava uma casa cercada por nuvens cinzentas, com pequenas figuras escondidas em cômodos escuros. O segundo estava cheio de cores, a mesma casa, mas com janelas abertas, flores no jardim e pessoas rindo em cada ambiente. E eu desenhei nossos corações, acrescentou Pedro, mostrando seu bloco de anotações. Seus desenhos eram mais abstratos, mas igualmente eloquentes. O primeiro coração estava rachado em muitos pedaços. O segundo mostrava os mesmos pedaços, mas montados juntos em um novo padrão, mais forte do que antes. Essas crianças passaram pelo luto de uma forma que pode ser considerada exemplar, afirmou a doutora Ana Paula Fernandes. Não fugiram da tristeza, mas permitiram que ela se transformasse em algo construtivo. Naquela noite, quando a psicóloga partiu, a família, pela primeira vez, celebrou oficialmente sua nova vida. Dona Lúcia preparou os pratos favoritos de cada membro da família. Uma canja de galinha segundo a receita de Isabela para Ricardo, pastéis de feira com palmito e queijo para Marina, panquecas com geleia para os gêmeos e para si, chá com mel e limão. Temos uma proposta, disse Pedro de repente, quando todos estavam sentados à mesa. Que proposta? Perguntou Ricardo. Lucas levantou-se e trouxe um grande álbum de fotos da biblioteca. Queremos fazer um álbum novo, sobre nossa verdadeira família. Mas já temos álbuns com fotos de família,
observou Marina. Esses são sobre o passado, explicou Pedro. E nós queremos um álbum sobre o presente e o futuro, com fotos de todos nós juntos. Dona Lúcia bateu palmas. É uma ideia maravilhosa. Podemos tirar fotos em cada lugar da casa que é importante para nós. Nos dias seguintes, a família se preparou para uma grande sessão de fotos. Lucas fez uma lista de todos os lugares que queriam documentar: a biblioteca de Isabela, a cozinha de Dona Lúcia, o escritório de Ricardo, o jardim de rosas, as passagens secretas e até o pequeno quarto de Marina, que se tornou seu verdadeiro lar. Pedro tinha outra tarefa: escrever pequenas histórias para cada foto. Não eram legendas comuns, mas pequenas narrativas sobre o que cada lugar significava para a família. A biblioteca. Ele leu sua primeira historinha. É o lugar onde a mamãe ainda vive nos livros. O papai aprendeu a ser pai e a dona Marina descobriu que sempre pertenceu a este lugar. Ricardo ouvia aquelas palavras com ternura. De onde você sabe essas coisas? Porque observávamos vocês pelas passagens secretas, respondeu Lucas, sinceramente. Vimos como cada um de vocês encontrava seu lugar em nossa casa. Na sexta-feira, chegou o fotógrafo, um jovem recomendado por Dona Eliana, que se especializava em documentar a vida familiar. Mas quando ele viu a mansão e ouviu a história de seus moradores, compreendeu que não seria uma sessão comum. Esta casa tem alma, afirmou, olhando ao redor do hall. Sente-se aqui a energia de gerações. É por isso que eles nunca realmente nos deixaram, explicou Marina. Isabela ainda está aqui, meu bisavô também. A casa se lembra de todos que a amaram. A primeira foto foi tirada na biblioteca. Toda a família estava sentada no chão entre os livros espalhados e Ricardo lia em voz alta um trecho de um conto de Andersen. A luz do sol poente entrava pela janela, envolvendo a todos em um brilho dourado. Essa é exatamente a energia de que eu falava, sussurrou o fotógrafo, tirando mais fotos. A próxima foto foi tirada na cozinha, onde Dona Lúcia ensinava Marina e os gêmeos a fazer bolinhos de chuva, segundo uma antiga receita de família. Todos tinham as mãos e os rostos sujos, mas riam tão sinceramente que o fotógrafo precisou fazer uma pausa para enxugar as lágrimas de emoção. A última foto do dia foi tirada no jardim, junto aos arbustos de rosas de Isabela. Marina estava ajoelhada ao lado do canteiro, mostrando aos gêmeos como reconhecer quais botões estavam prontos para florescer. E Ricardo estava atrás deles, com a mão no ombro de Marina, olhando para seus filhos com amor e orgulho. Esta foto deveria estar pendurada no lugar principal da casa, disse o fotógrafo. É a quintessência do que é uma verdadeira família. Naquela noite, enquanto revisavam as primeiras fotos na câmera, todos sabiam que estavam criando muito mais do que um álbum de fotos. Eles documentavam o nascimento de uma nova família que surgiu não por acaso ou convenção, mas por amor, respeito mútuo e a decisão consciente de estarem juntos. A 12ª semana trouxe consigo o primeiro teste real para a família recém-formada. Na manhã de quarta-feira, chegou uma notícia que poderia mudar tudo. Ricardo recebeu uma oferta para assumir a maior empresa concorrente do setor. Era a transação com que ele sonhara por anos, mas que exigiria 3 meses de intensas negociações em Londres. Marina o encontrou sentado no escritório com documentos espalhados pela mesa, olhando para eles com uma expressão de profundo conflito no rosto. É a maior oportunidade de negócios da minha carreira, disse ele, quando ela entrou com uma bandeja de café. Mas isso significa que eu teria que viajar exatamente quando nossa família está começando a se estabilizar. Ela sentou-se à frente dele, estudando seu rosto. E o que seu coração lhe diz?
O coração diz para ficar, mas a razão me lembra que é uma segurança financeira para os filhos por toda a vida. Na porta apareceram os gêmeos. Como de costume, sentiram a tensão na casa e vieram verificar o que estava acontecendo. Pedro tinha seu bloco de notas. Lucas segurava a figura do cavalo. "Papai está triste?" perguntou Lucas. Ricardo suspirou. "O papai precisa tomar uma decisão difícil. Recebi uma proposta de um trabalho muito importante, mas exigiria uma longa viagem." "Quanto tempo?" perguntou Pedro. 3 meses. Os gêmeos trocaram olhares, travando uma de suas conversas inaudíveis. Depois de um momento, Lucas se aproximou do pai e colocou a mão em seu ombro. "Esse trabalho vai fazer você mais feliz?" A pergunta foi tão simples e direta que Ricardo se sentiu surpreso. "Não, acho que não." "Vai nos deixar mais felizes?" continuou Lucas. "Também não." Pedro abriu seu caderno na página com o desenho mais recente. Ele mostrava uma casa com muitas janelas, mas uma delas estava escura e vazia. "Essa será a nossa janela quando você partir", explicou. Dona Lúcia apareceu no escritório com um balde e um pano, mas quando viu a reunião de família, parou. "Talvez eu diga algo como uma mulher velha que já viu muitas situações", ela disse. "Dinheiro sempre pode ser ganho, mas a confiança dos filhos, uma vez perdida, é difícil de reconstruir." "Mas não é um trabalho comum", protestou Ricardo. "É a chance da vida." "E a chance da vida não é o que você tem agora?" perguntou Marina baixinho. "Uma casa cheia de amor, filhos que precisam de você, uma mulher que..." Ela parou corando. "Que o quê?" perguntou Ricardo delicadamente. "Que te ama", completou, sussurrando. Essas palavras pairaram no ar como o eco de uma verdade que cada um deles sentia, mas que ninguém ainda havia pronunciado em voz alta. Pedro e Lucas olharam um para o outro com um sorriso, como se há muito esperassem por essa declaração. "Nós também amamos a senhora, Dona Marina", disse Pedro, "e o papai também ama a senhora. Só que às vezes os adultos precisam de mais tempo para dizer a verdade." Ricardo levantou-se da mesa e foi até Marina. Pegou as mãos dela nas suas e olhou profundamente em seus olhos. "Pedro tem razão. Eu te amo e não quero arriscar perder tudo isso por dinheiro nenhum no mundo." Depois, ele se dirigiu à secretária pelo telefone. "Por favor, ligue para o Sr. Cavalcante. Estarei recusando a oferta de Londres." Naquela tarde, a família celebrou a decisão de Ricardo com um passeio pelo jardim. Os gêmeos contavam sobre seus planos para o outono. Queriam começar a educação em casa com maior intensidade, mas ainda na casa, sob os cuidados de Marina e do pai. "Temos uma ideia", disse Lucas quando chegaram ao caramanchão junto às rosas de Isabela. "Que ideia?" perguntou Marina. Pedro abriu o caderno em uma página em branco e começou a esboçar. "Queremos fazer um casamento." "Casamento?" estranhou Ricardo. "Não um casamento de verdade", explicou Lucas rapidamente. "Mas uma cerimônia para que todos saibam que somos uma família para sempre." Dona Lúcia bateu palmas. "É uma ideia maravilhosa. Podemos organizar uma festa no jardim." "E eu posso tirar as fotos", acrescentou Marina, "e preparar um álbum especial desta celebração." Nos dias seguintes, toda a casa fervilhava de preparativos. Dona Lúcia cozinhava pratos tradicionais mineiros, Marina e os gêmeos decoravam o jardim com guirlandas de flores brancas, e Ricardo escreveu um discurso especial sobre o significado da família. Dona Eliana e seu João vieram de Belo Horizonte para a cerimônia, trazendo presentes e bênçãos. Até Gustavo chegou com flores e desculpas por sua postura anterior. "Devo admitir que eu estava errado", disse ele a Ricardo. "Esta família não é por acaso, é um milagre." No sábado à tarde, quando o sol brilhava mais forte, todos se reuniram no jardim.
Pedro e Lucas atuaram como mestres de cerimônia, conduzindo toda a celebração com a seriedade de pequenos adultos. Hoje não é o casamento da mamãe e do papai, começou Pedro. Hoje é o casamento de toda a família. Lucas acrescentou: prometemos que nos amaremos na tristeza e na alegria, na doença e na saúde, em todas as passagens secretas de nossa casa. Cada membro da família fez seu juramento. Dona Lúcia prometeu que sempre guardaria as tradições e os sabores da casa. Marina prometeu que nunca abandonaria aquela família, independentemente das circunstâncias. Ricardo prometeu que a família sempre seria sua prioridade. No final, os gêmeos prepararam uma surpresa. Levaram todos para a biblioteca, onde na escrivaninha de Isabela havia um novo retrato, pintado por Lucas, a partir de uma fotografia tirada por Pedro. Representava toda a família sentada junta no jardim e, ao fundo, transparente e sorridente, podia-se ver a silhueta de Isabela. A mamãe também é membro da nossa família, explicou Lucas. Então ela tem que estar no quadro. Naquela noite, quando os convidados foram embora e a casa mergulhou num silêncio abençoado, os 4 membros da família Medeiros Silva estavam sentados na biblioteca, examinando os presentes e lendo os votos. Daqui a 1 ano por esta época será nosso primeiro aniversário, disse Pedro. E daqui a 10 anos contaremos esta história aos filhos de vocês, acrescentou Lucas sabiamente. Marina e Ricardo olharam um para o outro com um sorriso. O futuro, que antes parecia incerto e assustador, agora se desenhava diante deles em cores brilhantes. E agora, disse Marina levantando-se, é hora do ritual mais importante em nossa casa. Ela levou todos para a cozinha, onde Dona Lúcia preparou chocolate quente, uma tradição que eles haviam estabelecido para o final de cada dia importante. Enquanto estavam sentados à mesa da cozinha, bebendo chocolate e compartilhando as impressões do dia, Marina pensou no caminho que a havia levado. Até ali, desde o apartamento em São Paulo. Foi uma jornada cheia de dor, mas também de descobertas, cura e amor. Eu amo todos vocês, disse ela simplesmente. E nós te amamos, responderam os gêmeos em uníssono. Para sempre, acrescentou Ricardo. Para sempre, repetiu Dona Lúcia, que também fazia parte daquela família extraordinária. Naquela noite, a mansão Medeiros Silva adormeceu em um sono tranquilo. Em cada cômodo reinava a paz, em cada corredor ressoava um murmúrio de contentamento. A casa era novamente um lar, a família era novamente uma família, e a história de amor perduraria por gerações. A 13ª semana na mansão Medeiros foi um tempo de reflexão e planos para o futuro. O outono chegava lentamente, pintando as folhas do jardim de dourado e vermelho, e Marina, pela primeira vez em meses, pensava em sua vida não em termos de sobrevivência, mas de realização. Ela estava sentada na biblioteca de Isabela, agora também sua biblioteca, revisando as cartas que havia encontrado nas últimas semanas. Algumas eram de seus antigos amigos de São Paulo, que haviam ouvido falar de sua nova vida e a parabenizavam pela coragem. Outras eram dos advogados finalizando seu divórcio com Marcos, que finalmente concordou com todas as condições, sem contestações. Mas a carta mais importante estava em cima. Era de um tabelião de Belo Horizonte confirmando que todos os documentos de adoção haviam sido aprovados. Oficialmente, legalmente e de todas as outras formas, ela era agora a mãe de Pedro e Lucas. Dona Marina ouviu uma voz baixa atrás dela. Ela se virou e viu Pedro parado na porta com o caderno na mão. Ele tinha aquela expressão peculiar no rosto que sempre precedia suas perguntas mais importantes. Sim, querido. Podemos conversar sobre a mamãe Isabela? Marina largou os papéis e acenou para a poltrona ao lado dela. Pedro sentou-se e abriu o caderno na página que ele aparentemente preparava há muito tempo.
Lucas e eu conversamos. Queremos que a senhora saiba que nós a amamos como uma segunda mãe, mas não uma mãe substituta. As palavras eram ponderadas e maduras, como se os meninos tivessem passado dias formulando-as. O que isso significa? Perguntou Marina delicadamente. Significa que a mamãe Isabela sempre será nossa primeira mãe, que nos deu a vida e nos ensinou a amar. E a senhora é nossa segunda mãe, que nos ensinou a seguir em frente e a ser felizes. Lucas apareceu na biblioteca exatamente nesse momento, como se pressentisse a necessidade de seu irmão. Nós desenhamos isso, disse, mostrando o esboço do caderno de Pedro. O desenho representava 2 corações conectados por uma ponte. Um era azul com a inscrição Mamãe Isabela, o outro rosa com a inscrição Mamãe Marina. A ponte entre eles tinha a forma da casa. A casa é o que conecta vocês, explicou Lucas. E nós somos a ponte entre vocês. Marina sentiu as lágrimas virem aos olhos. A sabedoria daqueles meninos de 8 anos continuava a surpreendê-la. É o presente mais lindo que já recebi, sussurrou, abraçando os dois. Naquela tarde, Ricardo encontrou todos eles na biblioteca, rindo sobre os álbuns de fotografias antigas. Marina contava aos gêmeos sobre seus antepassados, mostrando-lhes em mapas os lugares onde sua família morou antes de vir para a mansão Medeiros. Tenho uma proposta para todos vocês, disse, sentando-se com eles no chão. O que vocês acham de oficialmente restaurar o sobrenome Silva como o segundo sobrenome de nossa família? O que isso significa? Perguntou Pedro. Significaria que todos seríamos Medeiros Silva. A casa voltaria ao seu nome original dos tempos em que seu bisavô morava aqui, Marina. Lucas bateu palmas. Isso significa que teremos o sobrenome mais longo da escola. E que a história se fechará em círculo, acrescentou Marina pensativa. Os Silvas voltarão para a casa de onde saíram há 100 anos. Dona Lúcia entrou na biblioteca com uma bandeja de chá e biscoitos, mas parou ao ouvir a conversa. É uma ideia maravilhosa. Dona Isabela ficaria encantada. Como podemos ter certeza? Perguntou Lucas. Dona Lúcia sorriu misteriosamente. Porque ontem encontrei em suas coisas uma anotação que ela escreveu pouco antes de morrer. Era endereçada à futura senhora da casa. Ela tirou um pequeno bilhete dobrado do avental. Marina o pegou com as mãos trêmulas e leu em voz alta. Querida futura senhora da casa, se você está lendo estas palavras, significa que Ricardo encontrou alguém que amará esta casa tanto quanto eu a amei. Por favor, cuide das rosas no jardim. Cada uma tem sua história. Certifique-se de que as crianças se lembrem das passagens secretas. Isso faz parte de sua herança. E sempre se lembre de que esta casa tem uma alma que aceita apenas aqueles que pertencem. Se você está aqui, significa que pertence. Com amor, Isabela. Todos sentaram em silêncio, vivenciando a magia daquele momento. Era como uma bênção de Isabela para a nova família que havia surgido do amor e do respeito mútuo. Quero que este bilhete seja inserido em nosso novo álbum de família, disse Ricardo baixinho, e quero que uma cópia fique na passagem secreta atrás do retrato dela, acrescentou Pedro, para que as futuras gerações saibam como tudo começou. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Marina e Ricardo sentaram-se no jardim sob as estrelas. Pela primeira vez em semanas, tiveram um momento só para si, mas não sentiram a necessidade de preenchê-lo com palavras. Bastava sentar um ao lado do outro e ouvir o silêncio da casa que se tornara seu mundo. Você alguma vez pensou que sua vida tomaria esse rumo? Perguntou Ricardo por fim. Não, respondeu Marina sinceramente. Eu pensei que depois do divórcio, meus melhores anos já haviam passado. E acabou que eles estavam apenas começando. E eu pensei que após a morte de Isabela, eu nunca mais seria feliz, admitiu.
Não sabia que era possível amar novamente, de forma diferente, mas igualmente profunda. Eles deram as mãos e olharam para as luzes nas janelas da mansão. Em cada cômodo viviam lembranças. Em cada corredor, o eco de risadas. Em cada passagem secreta, os segredos e a história de uma família que agora continuava. Me prometa uma coisa, disse Marina, qualquer coisa, que independentemente do que o futuro trouxer, sempre nos lembraremos deste momento, deste sentimento de segurança e amor. Prometo, respondeu Ricardo, beijando-a delicadamente. E prometo mais uma coisa, que nossos filhos nunca precisarão se esconder em passagens secretas dos pais. Seremos uma família que conversa, ouve e ama sem condições. Sob as estrelas, no silêncio do interior de Minas Gerais, a mansão Medeiros Silva vivia uma nova vida, cheia de esperança para o futuro. A 14ª semana foi um tempo de fechamento de um capítulo e abertura de um novo, que perduraria para sempre. No primeiro sábado de outubro, a mansão Medeiros Silva se encheu de convidados que vinham para a festa oficial de finalização da adoção e da mudança do sobrenome da família. Dona Eliana e seu João vieram de Belo Horizonte com um enorme buquê de flores e um álbum de fotos de Isabela quando criança que queriam dar aos gêmeos. Gustavo veio com a esposa e as filhas, pela primeira vez tratando Marina como uma verdadeira cunhada. Até a doutora Ana Paula Fernandes aceitou o convite, curiosa para ver o desenvolvimento da situação familiar que ela monitorava nos últimos meses. Essa é a mais bela transformação familiar que vi em minha carreira, afirmou ela, observando como os gêmeos orgulhosamente guiavam os convidados pelas passagens secretas da casa. Dona Lúcia preparou um banquete que encantou a todos. Na mesa apareceram pratos tradicionais mineiros, mas também especialidades que Marina aprendera a fazer nas últimas semanas. Bolinhos de chuva segundo a receita de sua avó que ela encontrara em anotações antigas. Tudo se conecta, comentava seu João, degustando os bolinhos de chuva. Tradições familiares, histórias, sabores, como se esta casa sempre tivesse esperado pela união de todos os elementos. O momento mais importante chegou à noite, quando todos se reuniram na biblioteca. Pedro e Lucas prepararam uma apresentação especial, a história de sua família contada por meio de desenhos e pequenas encenações. No começo, havia a mamãe Isabela, que amava livros e rosas. Começou Pedro mostrando um desenho de uma mulher elegante no jardim. Depois, havia o papai Ricardo, que amava a mamãe, mas às vezes esquecia o que era mais importante, continuou Lucas, apresentando um esboço de um homem de terno com uma pasta. Quando a mamãe foi para o céu, todos ficamos muito tristes, disse Pedro, e seu desenho mostrava a casa cercada por nuvens cinzentas. Mas finalmente chegou a mamãe Marina, que tinha a chave de nossos corações, concluiu Lucas, apresentando uma pintura colorida de toda a família em frente à mansão. A plateia os aplaudiu espontaneamente, mas Marina mal conseguia conter as lágrimas. Naquelas palavras e desenhos simples, estava contida toda a verdade sobre o caminho deles uns para os outros. Agora temos um presente para todos, anunciou Ricardo, levantando-se. Dona Lúcia trouxe uma grande moldura coberta com um tecido. Quando o tiraram, todos viram o retrato oficial da família. Uma foto profissional tirada no jardim, mas pintada por um artista local no estilo dos clássicos retratos de família. No quadro, os 4 estavam sentados em um banco em frente aos arbustos de rosas. Ricardo tinha a mão no ombro de Marina e os gêmeos estavam sentados entre eles. Mas o detalhe mais emocionante que o artista adicionou a pedido das crianças era que no reflexo da janela da mansão podia-se ver a silhueta sutil de Isabela, sorrindo para sua nova família. Este retrato ficará pendurado no hall principal, anunciou Marina.
para que todos que entrarem em nossa casa saibam que aqui vive uma família construída sobre o amor. Quando os convidados foram embora e a casa mergulhou no silêncio, os 4 membros da família Medeiros Silva estavam sentados na biblioteca, examinando os presentes e lendo os votos. Daqui a 1 ano, por esta época, será nosso primeiro aniversário, disse Pedro. E daqui a 10 anos contaremos esta história aos filhos de vocês, acrescentou Lucas, sabiamente. Marina e Ricardo olharam um para o outro com um sorriso. O futuro, que antes parecia incerto e assustador, agora se desenhava diante deles em cores brilhantes. E agora, disse Marina levantando-se, é hora do ritual mais importante em nossa casa. Ela levou todos para a cozinha, onde Dona Lúcia preparou chocolate quente, uma tradição que eles haviam estabelecido para o final de cada dia importante. Enquanto estavam sentados à mesa da cozinha, bebendo chocolate e compartilhando as impressões do dia, Marina pensou no caminho que a havia levado até ali desde o apartamento em São Paulo. Foi uma jornada cheia de dor, mas também de descobertas, cura e amor. Eu amo todos vocês, disse ela simplesmente. E nós te amamos, responderam os gêmeos em uníssono. Para sempre, acrescentou Ricardo. Para sempre, repetiu Dona Lúcia, que também fazia parte daquela família extraordinária. Naquela noite, a mansão Medeiros Silva adormeceu em um sono tranquilo. Em cada cômodo reinava a paz, em cada corredor ressoava um murmúrio de contentamento. A casa era novamente um lar, a família era novamente uma família, e a história de amor perduraria por gerações. Espero sinceramente que a história de hoje tenha te agradado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e escreva nos comentários o que achou. Até o próximo vídeo.